Boa tarde, meus amigos internautas, leitores do Voz da Bahia. Boa tarde para você. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Começando mais um programa 12:30 através do Voz da Bahia no YouTube, Instagram, Facebook e no vozdabahia.com.br. Na técnica é o nosso querido Vangel. Um abraço para você que está nos acompanhando. Muito obrigado. Hoje teremos aqui o Wellington Rocha, meu querido El, aqui nos estúdios do Voz da Bahia. Vamos falar de um tema realmente importante, um tema que preocupa, não é? E que eu conheci depois que veio essa pauta para mim. Eu não tinha ouvido falar ainda do Maio Laranja, né? E eu tive que pesquisar e depois descobrir o que significa, o significado do Maio Laranja. É importante alerta que traz o presidente do Conselho Tutelar de Santo Antônio de Jesus. Eu acho que é importante o que o El vai trazer nessa tarde, alertar pais, mães, né? A própria garotada, né? Adolescentes também. Então chame para a sala essa turminha para que possa também assistir esse alerta do nosso querido professor e doutor Wellington Rocha, muito querido por nós aqui na tarde de hoje. E você também vai poder compartilhar essa live. Eu tenho vários produtos da Duas Rodas. Aliás, essa semana, no Dia das Mães, Duas Rodas quer parabenizar todas as mamães, né? Tudo em um só lugar aqui, ó. Rua 7 de Setembro, 130. Eu tenho aqui Squeeze. Eu tô amando bike também, viu? Eu tô amando pedalar. Eu e Verinha estamos pedalando pela vida. Pedalando literalmente também nossa bike. Duas Rodas. Tem aqui Squeeze. Eu tenho aqui o que mais? Ah, sim. Esse aqui é um capacete lindíssimo para você que quer pedalar de Duas Rodas. Tem tudo para mamãe aqui. Tem o que mais? Tem luvas também femininas para o pedal da Duas Rodas. Eu tenho também hoje, na live de hoje, para você que está nos acompanhando, Maurino, que me conhece desde menino. Deixa eu pegar aqui de Isso aqui é de Clu, né? Clu, depois eu vou falar de Clu também para vocês. Mas Maurino me conhece desde menino. Ele trouxe para mim aqui, ó. Aqui, gel redutor. Vou mandar para Mag Jace, viu, Maurino? Isso aqui eu vou dar para Mag Jace aqui, viu? Para o El levar para Mag Jace. Aqui previne, ó, celulites, estrias, varizes e gorduras localizadas e auxilia na prevenção. Gel redutor que você usa no abdômen. E também aqui o sabonete antisséptico, né, da Rocali para você. O Maurino também trouxe esse presente pra gente aqui. Para nós é uma alegria ter esse menino. Eu digo menino no bom sentido, né? Com o carinho que eu tenho por ele, pela família dele. É um menino de ouro, né? Eu digo assim sempre, né? Iluminado por Deus, abençoado por Deus e que a gente gosta muito. El, que prazer ter você aqui, meu amigo El. Boa tarde. Boa tarde, Marcos. Que alegria estar aqui de volta. Eu me sinto tão em casa quando estou aqui. Obrigado. Eu sei que já é costume de vocês receberem bem os seus convidados, mas eu vou me sentir aqui um pouco diferente, que eu me sinto especial quando eu venho aqui. Pois, mas tem que sentir. Me sinto mesmo muito bem recebido. Então, uma alegria estar aqui falando de um tema tão importante e desde já agradecendo aos estúdios do Voz da Bahia por abrir esse espaço para falar de um tema que é tão caro, tão importante para o nosso município. Eu não tenho dúvida, né? Não tenho dúvida disso. E que bom que quando você falou com o Verinha desse tema, que você queria vir aqui, eu fiquei muito feliz, porque eu não conhecia o Maio Laranja, né? A Mag Jace já está aqui. Manda para mim, eu vou mandar para você, Mag. Esse aqui, esses produtos da Rocali, para você. Tem a Uga Maria Coelho de Jesus, boa tarde também. O El tá bonito aí, vocês estão achando? A Maria Madalena disse que você tá bonito. São aqui. As câmeras, viu, gente? Vocês achou? Vocês achou o El? São as câmeras aqui. É a câmera, o El. Não, o El é bonito. O El é um cara simpático. E cada vez que eu venho aqui, eu vejo que a coisa tá melhorando. Vocês estão investindo mesmo aqui, tá? Não, e graças a Deus, El. Voltam algumas mudanças, também os móveis que vai chegar essa semana. E a gente vai fazer aqui também, com fé em Deus. Não vai poder aglomerar todo mundo, mas vai fazer aqui um coquetel, né? Um coffee break pequenininho aqui para convidar os mais aconchegados aqui, os amigos. É pena que a gente não vai poder convidar todo mundo, mas que vai ser bom para a gente poder também pedir a Deus as bênçãos do Senhor por esse empreendimento que a gente confia muito em Deus. Mas vamos lá, falar esse Maio Laranja, que é um tema específico que o El, daqui a pouco, depois do intervalo, traz para você. Café Seu Jorge, puro, cheiroso e gostoso. O melhor café da região. Eita, café gostoso demais. Televendas 3649-2288 ou 98149-0000. Café Seu Jorge.
Quer ampliar ou modernizar seu restaurante? A Tecfogel tem a solução, pois disponibiliza toda a linha de instalação comercial para o seu estabelecimento. Cervejeira, freezer, geladeira comercial, balcão refrigerado, vitrine de estufa, buffet, fogão industrial e muito mais. Solicite a visita do nosso representante comercial. Telefone 7536312744. Soluções com qualidade. www.tecfogel.com.br. O tempo passa num piscar de olhos e através dele vivemos momentos únicos. Vida Day Hospital ajuda você a compreender o seu tempo e a levar a sua beleza. Referência no recôncavo em odontologia, procedimentos estéticos, harmonização orofacial e cirurgia plástica. Tecnologia moderna para transformar e suavizar os seus traços e especialistas em uma coisa: te deixar mais feliz. Vida Day Hospital 20 anos. O seu melhor tempo é agora. Diante do novo, você se desdobrou em todos os momentos. Desde o início, cuidou, protegeu e fez as melhores escolhas. Só mesmo você nos conforta e é capaz de nutrir novos sonhos. Seus valores e ensinamentos levamos para toda a vida e aprendemos que amor de mãe supera todos os limites. Feliz Dia das Mães! Para todos os sonhos, colchões Reconflex. Tecnologia que faz sonhar. Mag aqui, botou aqui, Mag Rocha botou aqui. Rapaz, ele é lindo mesmo. Rapaz, Mag, vai cuidar de Natan, rapaz. Uma hora dessa dizer que é lindo mesmo? Que lindo, rapaz. Vai puxar o saco de Well uma hora dessa, Mag. Eu tô brincando, viu? Olha, eu tenho até que falar que tô brincando, porque Mag, meu amigo, se eu não disser que eu tô brincando, daqui a pouco ela diz: o quê? Você vai ver o seu, Marcos. Eu tô brincando, mas o Well é um cara bacana, é mais lindo por dentro. Né? E a gente admira mais isso. É mais lindo ainda por dentro. Eu gosto muito disso. Mas vamos lá, Well, falar de assunto sério. Dete Souza, José Raimundo, muito obrigado você pela companhia. E vamos lá, o que é o Maio Laranja? Perfeito, Márcio. O Maio Laranja é o mês nacional de combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. Vocês já devem ter ouvido falar de alguns meses em que se dá ênfase em campanhas, né? É verdade. Novembro Azul, virou até música. Setembro Amarelo, e o maio ele é dedicado exclusivamente para essa campanha. Então eu sou presidente do CMDCA, que é o Conselho Municipal de Direitos da Criança e Adolescente de Santo Antônio de Jesus. Nossa função como conselho é deliberar políticas e propor novas políticas que atendam a criança e o adolescente do nosso município. E, Marcos, eu sei que nós temos acompanhado a nível nacional alguns casos muito absurdos de violência contra a criança. Às vezes aparecem alguns estupros, alguma coisa nesse sentido, e recentemente o caso Henri, que nos chocou tanto. Isso. Mas, de fato, muitas vezes em nosso próprio município acontecem casos tão sinistros ou até piores do que esses, né? Recentemente nós tivemos um caso aqui no município de abuso sexual que repercutiu também nacionalmente. Sim. Então, nós não podemos perder tempo. Enquanto sociedade, devemos nos mobilizar para proteger as crianças desses abusos. Então, Maio Laranja é isso. É um mês de combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. Muito bem, estamos ao vivo. No final do programa, vamos sortear aqui produtos da Duas Rodas, né? Bike Duas Rodas. Você compra sua bike e pedala pela vida. E também produtos Rocali para você que está nos acompanhando. Olha, eu quero lembrar também, já eu vou dizer para o El da pizza que vamos enviar também para ele, para casa dele aí, né? Uma pizza boa, eu já vi que o El gosta. Mas vamos nessa. Quais são as formas mais comuns do abuso, né? Para ficar claro isso,
na cabeça dos nossos amigos pais e mães que nos assistem nesse momento? Há uma pesquisa que indica mais ou menos o perfil do abuso no Brasil. E os dados são alarmantes, Marcos. O primeiro deles e que mais me choca é que aproximadamente 87% dos abusadores são pessoas da própria convivência. Ou seja, são pessoas, são vizinhos, são tios, são pais, são pessoas que vivem com a criança. Então, a criança muitas vezes ela está exposta aos seus maiores riscos dentro da própria casa. Há também casos em que os próprios pais fazem a exploração sexual dessas crianças. O que significa? Fazem um aliciamento dessas crianças para a prostituição, né, de outras pessoas, com outras pessoas. Então, isso é um crime gravíssimo. No Brasil, isso é uma realidade, infelizmente. Agora, o tema do abuso sexual é tabu. O que é um tabu? É algo que é difícil de falar, mexe com muitas estruturas. Há muitas famílias que têm vergonha de falar ou de contar que isso aconteceu, ou de denunciar. A criança muitas vezes é coagida a não denunciar porque sofre ameaças. Então, os abusos, eles têm essas características. Ele não é só o fato do abuso, mas tudo a violência que está em torno dele, da não possibilidade muitas vezes da criança denunciar, das ameaças recorrentes, porque o abusador frequentemente diz à criança que ninguém vai acreditar nela, que se ela contar para alguém, ele vai matar os pais da criança ou vai fazer alguma coisa e a criança está ali de mãos atadas. E a nossa função é, como sociedade, como conselho, como imprensa, como tudo, proporcionar informação para que não só as crianças, mas pessoas que presenciem abusos ou comecem a suspeitar de algum abuso possam encaminhar isso para as autoridades competentes e a gente ter condições de atender essas crianças. Sem dúvida. Olha, o El trouxe até o Vangel, é tudo com El, né? O Vangel, o El. O Vangel trouxe até um vídeo importante, né, para alertar, né, pais e mães. O que o El está trazendo aqui, né? Esse Maio Laranja. Um vídeo muito didático que você vai ver agora e acompanhando a gente aqui no Meio Dia e Meia. A cada hora, 3 menores de idade são abusados no Brasil. Mais da metade tem entre 1 a 5 anos de idade. Este índice é de 2018, o maior já registrado na nossa história. Dia 18 de maio é o Dia Nacional do Combate ao Abuso e à Exploração Sexual Infantil no Brasil. E, no entanto, por que quase ninguém fala disso? Foi fazendo essa pergunta que nasceu a ideia de dar visibilidade ao Maio Laranja. A gente tem um sonho: marcar este mês e esta data na memória de cada brasileiro. Porque é urgente. Precisamos mudar esses números. Precisamos dar voz àqueles que não têm. E aí, vamos com a gente? Maio Laranja. Abuso não é brincadeira. Muito bem, né? Isso chama a atenção de todos nós enquanto sociedade. Agora, o que leva a pessoa a cometer este abuso, El? Você que é um estudioso, também é psicólogo, para quem não sabe, o que leva uma pessoa a fazer um negócio desse com a criança? Olha, Marcos, as causas que levam uma pessoa a abusar ainda não são muito claras, né? Assim, há alguns estudos sobre isso. Há alguns estudos que indicam, por exemplo, que uma pessoa que já foi abusada, por exemplo, ela tem uma probabilidade maior até de repetir esse abuso. Muitas crianças, elas são submetidas a abusos na infância, por exemplo, e elas são obrigadas a uma iniciação sexual muito cedo e elas acabam repetindo isso com colegas, com outras crianças. Há muitos casos assim também. Mas eu quero deixar claro aqui que não há uma causa específica e já determinante para isso. Isso são possibilidades que têm surgido. E muitas crianças que tiveram essa iniciação sexual muito tempranamente, ou seja, muito cedo, antes do tempo, de forma abusiva, algumas vezes
acontece de elas também repetirem esse abuso com outras pessoas. Há alguns estudos que relacionam isso, mas essa é uma das causas. Qual o perfil, assim, para deixar bem claro para os nossos internautas, o perfil desse abusador? Olha, primeiro ele é alguém que tenha confiança Da família, né? da família, muitas vezes da própria criança. E segundo é alguém que tem acesso à criança de uma forma que outras pessoas não têm. Então, ele tem chances, muitas vezes, de ficar com a criança. Dos casos que a gente vê e ouve e tem acesso, muitos abusos acontecem quando os pais vão trabalhar e deixam a criança com outra pessoa em casa, ou a criança sozinha em casa, e é nesse momento que um vizinho, um tio que mora na casa, alguém próximo, que está ali, que vê a oportunidade do abuso porque a criança está desprotegida. Então, é um alerta que a gente faz aos pais para redobrarem, triplicarem o cuidado, a atenção com as suas crianças, não deixar elas com pessoas desconhecidas ou até mesmo com conhecidas, mas que você não permita que elas estejam sozinhas, né? Elas sob os cuidados de outro adulto sem supervisão. Acontece também, por exemplo, em padrastos ou tios ou pessoas que de alguma forma são responsáveis pelo cuidado daquela criança, de cometerem também o abuso, muitas vezes na escola, enfim, são muitas as possibilidades, mas o perfil basicamente é esse, alguém próximo, alguém conhecido que tenha confiança dessa criança, né? Eu quero aqui abraçar a doutora Patrícia Jacques, delegada de polícia, faz um trabalho belíssimo, aliás, teve um caso há pouco tempo em Santo Antônio, como o El disse, que foi uma repercussão muito grande, né? Esse marginal ficou preso, acusado desse crime bárbaro, de abusar sexualmente de uma menina. Aliás, não era só eram pessoas de uma família, que relatou a doutora Patrícia Jacques, e isso está no Ministério Público, uma ação, não é? E que foi muito grave o que ocorreu aqui em Santo Antônio. Eu quero mandar um abraço aqui ao pessoal que está acompanhando o El, né? Ivone Evangelista, boa tarde. Muito triste quando a gente relata isso, né, Marcos? Cláudia Santana acompanhando, Jorge Tartaruga, grande homem esse El, Marcos. Esse garoto tem feito muito pelas pessoas desprotegidas, seja carente de amor e até alimentos. Estamos juntos, El. Jorginho, um beijo para você. Jorge Tartaruga, muito querido por nós também, acompanhando. Ivone, cabe a nós, professores, também, El, ficarem atentos em sala de aula, isso é muito sério. O pessoal está acompanhando. Evandro Aranha. O El, um menino excelente, agora papai, hein? Que maravilha. O El quer até comentar sobre isso. Sim, esse comentário foi muito importante da professora, né? E me dá a oportunidade de anunciar aqui que uma das medidas desse Maio Laranja, nós como conselho, é que nós temos a parceria com a Secretaria de Educação, a secretária foi muito solícita, bom, e ela colaborou muito conosco, colocou a rede municipal à disposição, e nós vamos ter no dia 12, na próxima semana, uma grande palestra com todos os professores da rede municipal do município e com também profissionais do SUAS, todo mundo que está integrando essa rede de cuidado. A palestrante será a escritora Edileide Castro, que tem uma experiência vasta no tema, tem livros publicados sobre isso, inclusive, e o objetivo dessa palestra é justamente falar disso que você tocou. Os professores têm um lugar privilegiado, Marcos, porque eles têm acesso às crianças e eles, com ferramentas adequadas, podem identificar alguns sinais que possam levar a perceber um abuso ali. Então, o comportamento da criança pode mudar drasticamente de uma hora para outra, ou o professor precisa ficar atento a isso. A criança pode, em determinado momento, apresentar algum tipo de medo excessivo e não querer ficar perto de adultos. Tudo isso são sinais que o professor precisa estar atento e ele encaminhar. Na escola é um lugar de proteção privilegiado. Infelizmente, por conta da pandemia, nós perdemos esse espaço, né? Porque as crianças não estão frequentando a escola. E eu trago agora a você, Marcos, um dado alarmante mesmo. Eu ia lhe perguntar, não sei se é isso, né? Se esse período da pandemia atualmente aumentou esse número de abusadores. Essa é a grande questão. Nós tínhamos o vídeo mostrou muito bem, o ano de 2018 e 2019, números altíssimos de denúncias. Quando chegou no ano de 2020, seguia a tendência de aumentar. Mas quando chegou em março, que foi o primeiro mês da pandemia, houve uma queda. Isso ligou um alerta. Houve uma queda de 15% nas denúncias. Depois caiu para 30% nas denúncias. Depois 40% nas denúncias.
Isso não significa que os abusos não estão ocorrendo. Porque veja só, se a gente tem os dados que dizem que os abusadores estão em casa e a gente botou as crianças todas dentro de casa, né, e elas sem acesso a lugares que poderia fazer as denúncias, o fato das denúncias diminuírem não significa que os abusos diminuíram. Então foi com essa pergunta que alguns pesquisadores decidiram fazer uma pesquisa no interior de São Paulo. Selecionaram alguns conselhos tutelares e fizeram uma pesquisa em loco para saber como é que tinha sido a reação à pandemia em relação às denúncias e em relação aos abusos. E o resultado, Marcos, é que houve um aumento de 1.100% nos abusos naquelas localidades. E houve, proporcionalmente, 12 vezes mais. Isso deixa o nosso coração angustiado. A gente não sabe os dados do nosso município ainda. Nós precisamos de ferramentas, nós precisamos toda uma estrutura para levantar todos esses dados, mas já nos deixa um alerta, porque se estava crescendo em 2019, 2020 e veio a pandemia, e em alguns lugares está estourando, por que aqui não poderia? Então, a tendência é de que nós tenhamos, seguido esse crescimento no município, só que as crianças não estão conseguindo denunciar adequadamente. Por isso que é tão importante esse espaço que você está dando aqui, e ao final da entrevista eu vou divulgar um número muito importante, que o Ministério dos Direitos Humanos acabou por divulgar esse mês, uma ferramenta importantíssima. A gente vai falar mais sobre isso daqui a pouco. Olha, eu digo sempre aqui, outro dia eu disse, né, que abusador vira bolsa de madame e todo mundo passa a mão. Eu não digo nada a vocês. Vocês tomem cuidado, porque na cadeia ninguém gosta de abusador. Estou falando sério. A gente percebe aí, né, o trabalho que a polícia tem e até os relatos de pessoas que foram presas, né? A própria polícia traz essa informação. E abusador, ninguém gosta, viu? Por isso, abra o olho. E, aliás, a Maria Bonfim botou aqui: parabéns, conselheiro, pelo excelente trabalho, fortalecendo a rede de proteção, botou Maria Bonfim. A professora Ivone Evangelista, poxa, que legal, exatamente isso que precisava, Well, todos nós. Né? Um abraço também, meu querido Neto, aí também de Dorinha, acompanhando a gente. Um abraço para vocês. Agora, atualmente aí, quais são os indícios que uma criança está sofrendo ou sofreu algum tipo de abuso? O que você dá? Qual é a dica que você dá, principalmente para a professora que falou aí? Eu gostei que a professora se comunicou muito bem. Mas qual é o indício, El? Qual é o traço que diz assim: rapaz, vamos tomar cuidado que essa menina, esse menino deve estar sendo abusado? E aí, El? Essa é uma pergunta muito importante, Marcos. Um detalhe mais profundo, Edileide certamente vai tratar isso com os professores, mas eu posso adiantar algumas coisas que são do meu conhecimento. Por exemplo, qualquer comportamento que destoe do que é normal da criança, as pessoas, os adultos devem ficar muito atentos. Por exemplo, se uma criança ela é comunicativa, se uma criança ela é alegre, divertida, e de uma hora para outra ela muda isso drasticamente, ela não quer falar com ninguém, ela está reclamando de tudo, ela está chateada, triste, se isolando, é um sinal de alerta. Então, é preciso se aproximar dessa criança, ganhar confiança para poder, então, descobrir se ela está passando por algum tipo de abuso ou não. E os professores, pais, adultos, todos precisam ter uma escuta compreensiva em relação à criança. Marcos, isso é tão importante, porque a criança já está tão com medo se vai falar ou não, e de repente, se ela começa a falar sobre isso e ela é destratada pelo adulto, isso aí não é nada não, esquece isso, é mentira sua, desacreditando a criança, claro que ela não vai repetir isso, ela não vai contar mais para ninguém. Então, assim, é importante isso, gente. Se vocês ouvirem algum relato de crianças, sejam acolhedores, acolham esse relato imediatamente, comuniquem às autoridades competentes, porque o nosso objetivo maior é que não aconteça a revitimização. Isso. Imagina o que é para uma criança contar de um abuso, ninguém fazer nada, os adultos não fazerem nada e ela continuar sendo abusada. É isso que a gente não quer. E é isso que os mecanismos legais, hoje as leis, tentam evitar, o que é chamado de revitimização. Porque nós, como sociedade, não podemos falhar nesse cuidado. Eu falo sociedade, Marcos, falo todo mundo. Poder público, prefeitura, secretarias, polícia, segurança pública, poder judiciário. Nós precisamos estar integrados, conversando entre nós, para que essa proteção aconteça de fato mesmo, e não só no papel. Meu amigo, aqui
O Wellington Rocha, presidente do Conselho Municipal aqui, né, da criança e do adolescente. Muito bom essa fala dele, abrindo os olhos da sociedade. E eu quero mandar um abraço a Everaldo Magalhães, que está em Varzedo acompanhando a gente na Fazenda Pancada. Né? Aliás, o El está dando uma pancada na cabeça, na consciência dessas famílias. A família tem que estar muito atenta, não é, por tudo isso aí. Cacá, parabéns, Joel, pelo excelente trabalho. Faz à frente do CMDCA, Conselho Municipal da Criança e Adolescente. Marinalva Santana também, Maria Bonfim, verdade. Agora, quais são, assim, você já falou, eu acho que você já citou até essa pergunta aqui, não é? Quais são as formas mais comuns de abuso, ou não citou ainda? Sim, eu comentei um pouco, mas é reforçar. O abuso sexual é uma das formas mais comuns, mas também exploração de outras formas. As crianças são exploradas por exemplo, eu uma psicologicamente. certa feita, Sim. a gente viu um caso, né, quase que eu dizia o nome do bairro aqui, mas foi uma matéria que nós fizemos que uma mãe pegava a filha e o cara era de maior, ela dava para fazer sexo com o cara, para ele pagar as compras dela, tal. Existe muito isso, Léo? Existe, isso é uma exploração gravíssima, isso é um crime grave, um aliciamento de menor para a prostituição. Isso tem acontecido muito, infelizmente, e com o momento agora da pandemia, nós vamos até, em parceria com a Polícia Rodoviária Federal também, realizar alguns projetos, porque é muito comum que nas estradas aconteça a exploração sexual de crianças e adolescentes. Nós somos uma cidade em que passa muitos caminhões, um tráfego intenso, nós temos postos de combustíveis aqui na beira da estrada, estacionamentos, e são locais que demandam um certo cuidado e atenção em relação a isso. E a Polícia Rodoviária Federal tem feito um trabalho muito importante em relação a isso. E, claro, nós vamos fazer isso em parceria com eles também, pensar novas estratégias, porque é o nosso dever protegê-las, Marcos. O nosso dever é proteger as crianças disso. Então, há sim aliciamento, há exploração sexual, e esse mês nós queremos conscientizar a sociedade a respeito desse grave problema e de que nós não devemos ficar com os braços cruzados. Olha aqui, Roberto Aragão, pessoal da Igreja Batista Betânia também acompanhando. Nil, um abraço para você, Nil Espínola, né? Tanta gente bacana assistindo você, Uel. Boa tarde, povo abençoado, 2 rodas aqui ligado. Robertinho, um abraço para você. Já falei aqui, viu, Robertinho? Já mandei o recado. Aqui sorteio das 2 rodas, daqui a pouco no final do programa também. Essa semana do Dia das Mães, a 2 rodas presenteando você. Agora, é interessante também, qual é a melhor forma, Uel? Quando alguém se tem uma suspeita dessa, a melhor forma de abordar uma criança que suspeita-se que tenha sofrido o abuso sexual. De que forma um adulto deve chegar até essa criança? Interessante pergunta, Marcos. Muito interessante. Você está com excelentes perguntas hoje aí. Está gostando? Eu acho que essa é a entrevista mais profunda que a gente realizou nesses dias, porque as perguntas têm sido muito oportunas para que a gente possa falar sobre o tema. Obrigado. Em relação a isso, Marcos, a abordagem é sempre um momento muito delicado. A primeira coisa que você deve ter em conta é o cuidado da criança ali na abordagem. Então, não pode ser uma abordagem que exponha a criança diante de outras pessoas. Por exemplo, se tiver em relação com outros colegas numa sala de aula, não deve haver uma abordagem pública sobre isso. Nós temos aqui uma criança que está com abuso. Por exemplo, se você sabe de algum caso, não compartilhar isso no grupo de WhatsApp com outras pessoas, achando até na melhor das intenções. Gente, olha o que aconteceu essa criança, foto, tal. Isso tudo é muito antiético, isso prejudica todo o andamento da situação e isso coloca a criança em mais vulnerabilidade ainda. Pronto. Tendo esse primeiro cuidado de como abordar a criança, é preciso ganhar confiança para que a criança faça esse relato para você também, antes mesmo de você tomar a decisão de fazer a denúncia. Por quê? Porque a criança está acuada muitas vezes e não confia em ninguém para falar. Então você precisa dar elementos a ela de que tudo que ela vai falar, você vai guardar, vai acreditar. Primeiro, vai acreditar nela. E vai guardar. Exatamente, e que você vai proteger ela, que esse não vai ser um relato vazio, só para contar, para saber por curiosidade, mas que você vai tomar alguma medida para proteger essa criança. E às vezes esse contato é difícil porque a criança pode estar realmente acuada, ameaçada. Então é preciso frases de afirmação, dizer assim, olha, ninguém pode tocar no seu corpo. Isso. Porque muitas vezes a criança ela é tão nova que ela não faz ideia dos direitos sexuais que ela tem em relação ao corpo dela.
Aí ela, então, ninguém pode tocar no seu corpo. Há partes do seu corpo que são privativas, que ninguém pode tocar, viu? Se tiver algum adulto tentando fazer isso, você pode me contar. Boa. Então, isso tudo as escolas têm feito e a gente precisa intensificar. Olha um exemplo, muito da prática, né? Não foi aqui no nosso município, mas chegou uma criança que, conversando com outra criança na escola, disse assim, o seu pai, antes de dormir, ele te dá beijo de boa noite? E a outra criança disse assim, sim, claro, meu pai me dá beijo de boa noite. Mas ele também beija sua popoca antes de dormir? Por popoca, ela estava se referindo Claro, a parte órgão, íntima, o órgão genital. dela. A outra criança se assustou e disse, não, beijar minha popoca ninguém beija não, isso aí é errado, é estranho. Ela disse, certeza, porque o meu faz isso, ele toca e beija a minha popoca. E então, a criança que estava informada sobre isso, ligou o alerta e disse assim, procurou o pai, e isso gerou, claro, uma denúncia, e a outra criança foi protegida dessa situação. Então, isso são formas que muitas vezes os relatos vêm. Às vezes a criança expressa isso em desenho, a criança expressa isso de outras formas, numa escrita, enfim, são muitas as situações. E uma das coisas, Marcos, que me tocou nessa campanha e me faz estar aqui de forma voluntária, porque eu não sou funcionário disso, eu não recebo nada para isso, exerço a função de conselheiro de forma voluntária, porque como psicólogo eu recebi muitos casos de pessoas que haviam sofrido abuso na infância. E eu percebia o quanto esses abusos causavam efeitos danosos por toda a vida dessa pessoa. Mesmo adulta, essa pessoa ainda tinha muitas dificuldades de se relacionar com outras pessoas, de confiança própria, de muito sofrimento. Então, entendendo que o abuso infantil às vezes é a causa de muitos problemas de adultos, eu decidi me dedicar a essa campanha e eu espero conseguir mobilizar mais e mais pessoas para isso. E eu tenho certeza que conto com o seu apoio aqui. Não, que Deus abençoe grandemente esse trabalho seu. Achei bonito. Você não ganhou nada mais do que isso, eu sei disso. Não aumentou o salário de Joel por isso. Ele está fazendo isso, dedicando. Isso é bom demais. Esse menino tem uma dedicação muito grande, não só a isso, mas principalmente a Deus. Estou falando coisas que a gente sabe de Joel aqui, né? Ele é muito, competente no que faz, mas mais ligado ainda às coisas de Deus. Isso aí não é nada mais, nada menos que uma função que eu tenho certeza que Deus nos colocou na sua vida, no seu caminhar, para acordar, abrir os olhos de famílias que passam por esse problema, Well. Agora aqui, Maria Bonfim, sigilo das informações para chegar aos órgãos competentes, viu, Marcos? Ela colocou até isso aqui para acrescentar a sua fala. Perfeito, exatamente. Você quer falar sobre isso, comentar? Exatamente. A informação ela é crucial nesse momento aí, até para não atrapalhar a denúncia e não revitimizar a criança. Então, gente, toda vez que vocês procurarem um órgão, vocês vão ter a garantia, a certeza de que as informações vão ser protegidas. Então, as denúncias podem ser anônimas. Muitas vezes a pessoa tem um receio de denunciar porque vai se comprometer ou porque pode ser que ela seja chamada para alguma coisa que ela não queira ou se indispor com alguém porque ela conhece o abusador, não sei. Mas todas as informações, elas são protegidas, porque o objetivo maior não é comprometer ninguém que está ajudando, mas sim proteger a criança. Mas é tão importante que se você sabe de alguma coisa, denuncie urgentemente, sabe por quê? Porque você pode estar evitando que essa criança continue sendo abusada. Isso mesmo. Então, se a gente tiver, por exemplo, Marcos, como resultado dessa campanha do mês de maio, que 1, 2, 10 crianças deixem de ser abusadas no nosso município, eu acho que já valeu a pena todo o trabalho, todo o sacrifício. Não tenho dúvida. Não tenho dúvida que você está falando. Eu acredito muito nisso. E aqui a Joélia Barreto botou tipificação de violência sexual em crianças e adolescentes. A violência sexual, devido à sua complexidade, divide-se em abuso sexual intrafamiliar e exploração sexual e comercial de crianças e adolescentes. Abuso sexual intrafamiliar define-se pelo uso da sexualidade da criança ou adolescente por pessoas com vínculos de parentesco, né? O El falou isso aqui. Obrigado pela sua contribuição também, Joélia. Um ponto sobre isso, eu queria até falar com Joélia que muito obrigado por essa informação. Ela é uma conselheira tutelar do nosso município, muito atuante, por sinal. Tem uma história aqui já na cidade. Então, ela, mais do que nós até mesmo aqui, tem acesso a muita informação sobre isso e tem lutado muito sobre isso também. E ela está fazendo parte, assim como o Conselho Tutelar todo, está fazendo parte
desse mês de conscientização, né? E aproveitar aqui para levantar algumas bandeiras, né, que são do município mesmo. Nós temos um município muito grande e há uma necessidade urgente de nós ampliarmos as atividades do Conselho Tutelar, até mesmo com um novo conselho, mais um conselho tutelar aqui no município, melhorar as condições dos conselheiros tutelares, melhorar inclusive a remuneração deles também, porque o trabalho é realmente exaustivo para a demanda que nós temos na cidade. Então, um abraço a todos os conselheiros tutelares, dizer que como CMDCA nós estamos juntos nessa luta e juntos na defesa da criança. Muito obrigado, Joélia, pela informação que você compartilhou aí. Muito bem, aqui tema que tem que ser cada vez mais abordado por esses doentes que abusam, sejam punidos mesmos. Quem não denuncia é tão cúmplice do abuso também, Marcos, é verdade. Tudo que vocês estão falando aqui, eu estou gostando da participação de vocês. Agora, tem outra coisa também, não é? As crianças vítimas desse abuso têm consciência de que já sofreram ou sofrem, é errado e prejudicial? Será que elas começam a ter essa consciência, El? Pelo que o relato que você tem, você começa a perceber que existem crianças conscientes de terem sofrido esse abuso? Mais uma pergunta muito boa. Marcos, é por isso que é importante a informação, por isso que é importante a conscientização. E isso faz parte do que nós estamos fazendo aqui nesse momento, informando, conscientizando. As escolas têm em seus, pelo menos aqui na nossa cidade, eu sei que tem em seu projeto pedagógico, alguns eixos que trabalham os direitos sexuais da criança. Então, entender que o direito humano também está envolvido nessa questão no espectro dos direitos sexuais. O que isso significa? Significa que a criança vai aprender que há partes do seu corpo que não podem ser tocadas por ninguém. E há música sobre isso, há formas lúdicas de ensinar, como que parte pode, que não parte não pode. E a criança mesmo a entender que, às vezes, uma aproximação de um adulto é uma aproximação abusiva. Porque até isso é preciso de conscientização. Eu ouvi muitos relatos de adultos que, depois de conhecer sobre abusos, de saber sobre abusos, voltam na memória e dizem, então o que eu fiz, o que eu sofri foi um abuso sexual. E eu não sabia, e eu me culpei tanto, e às vezes se sente culpado, acha que, porque o abusador tem disso, ele culpa a vítima daquele abuso, diz assim, eu só estou abusando você porque você me provoca, porque você anda de shortinho, ou porque você faz isso, ou porque você me seduziu. E aí, isso tudo são maneiras de violência, são formas de violência e de coagir a criança, o adolescente, a não denunciar e se colocar como culpado diante disso. Então, eu me lembro muito bem, você vai se lembrar de que uma apresentadora muito conhecida nacionalmente, Xuxa Meneghel, uma vez ela falou ao Fantástico, há muitos anos atrás, verdade, e ela contou sobre a situação de abuso dela. Não estou entrando no mérito da pessoa dela, porque tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Não é isso que eu quero dizer. Tem que contar o fato. Mas o fato. Mas aquilo que ela fez, em rede nacional, ativou em muitas pessoas a possibilidade de denúncia. E, de repente, as pessoas começaram a dizer, não, eu também fui. E não foi por moda nem por nada, é porque elas estavam silenciadas. Exatamente. Elas estavam caladas, porque é um tema que é tabu. Muitas vezes é alguém poderoso, alguém da família, alguém próximo, alguém que a família tinha benefícios por causa daquele abuso. Muita coisa envolvida e a pessoa se sentiu presa, coagida, sofreu sozinha, calada. E, de repente, veio uma artista falando abertamente e sobre o abuso, permitiu que muitas outras pessoas também fizessem essa denúncia. Então, mais uma vez, reafirmando a importância desse momento aqui, de falar, de alcançar as pessoas, pedir a você que compartilhe esse vídeo, essa live com outras pessoas. Você percebeu o quanto de pergunta interessante foi feita aqui e as respostas que a gente pôde dar com a colaboração até dos nossos ouvintes aqui também. Então, por favor, compartilhe essa live que a gente vai estar alcançando o máximo de pessoas possível. Muito bem, depois do intervalo tem mais o El, ele vai responder como é que as pessoas podem ajudar contra o abuso. De que forma a sociedade pode se unir e ajudar o Conselho Tutelar, os órgãos competentes contra o abuso. Depois do intervalo, mais o El Rocha aqui.
Venha viver uma nova experiência no Estúdio Tassis Bulhões. Espaço climatizado com personal training à sua disposição. Treinamento elaborado de acordo com seu objetivo. Acessível para pessoas com dificuldades motoras. Além de musculação e treinamento funcional, o estúdio incentiva a prática esportiva com grupo de pedal. Travessa Efraim Rossi 88A, Centro Santo Antônio de Jesus. Fone 988245787. Estúdio Tassis Bulhões. Venha viver uma nova experiência. Desde o princípio, houve um homem que nos ensinou a acordar com o sol e cuidar de toda a gente. Movido por uma fé obstinada no trabalho, vivendo o presente e construindo o futuro. Uma homenagem ao Dr. Fernando Queiroz, grande idealizador e fundador do laboratório que leva o seu nome e que está completando 55 anos. Comemore com a gente. Você é parte importante dessa história inspiradora. Laboratório Fernando Queiroz e você. Há 55 anos, unidos pelo mesmo sangue. Você já conhece a Mapron, não é mesmo? Já visita as nossas lojas? Compra através dos nossos canais de televendas e WhatsApp? Agora nós temos mais uma novidade para você. Através do nosso site mapron.com.br, você já pode comprar sem sair de casa. Mapron Construção. Tá no site, tá na loja, tá no Zap, tá em casa. Método Supera Ginástica para o Cérebro. Você com muito mais foco, concentração, criatividade, raciocínio lógico, autoestima e autoconfiança. Procure agora a unidade mais próxima de você no site metodosupera.com.br e matricule-se já! É isso aí, pessoal. Essa é para você sair de carro zero. Thiago no Voz da Bahia é sinônimo de promoção. Então, essa máquina aqui, para você que tem família grande, que gosta de espaço, de conforto, tecnologia, Spin 7 lugares. Sete lugares, conforto, tecnologia. Esse carro aqui, estamos pegando o seu carro como base de entrada, parcelas de R$ 990. E o melhor de tudo, você só paga a primeira com 120 dias. Se vai financiar, vai pagar a primeira com 120 dias, vai dar o seu seminovo como entrada e vai pegar aqui o carro top da Chevrolet. Muito bem, ao vivo voltamos aqui com o El Rocha, o Wellington Rocha, ele presidente do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente aqui de Santo Antônio de Jesus. Como é que as pessoas podem ajudar contra o abuso, El? Marcos, mais uma pergunta muito propícia e que vai nos dar a chance de dar algumas informações importantes aqui. Muita gente tem receio de denunciar ou de como ajudar, porque não sabe realmente como. Às vezes se sente impotente diante disso, eu vou fazer o quê exatamente? E às vezes sente, eu não posso fazer nada porque eu não posso ajudar. Mas a forma mais básica de ajudar, primeiro, é fazer o que você já está fazendo aqui. Falando sobre o assunto, falando sobre o tema. Porque como é um tema tabu, o que é um tema tabu? É um tema que ninguém quer tocar, que ninguém quer falar, que cheio é muito de melindre, né? Exatamente, mas que as pessoas sofrem internamente. Falar sobre isso, compartilhar as informações sobre isso, divulgar as ações desse mês, divulgue mesmo, é a sua forma de participar dessa campanha. Segundo, ficar atento e atenta a sinais que a gente já conversou aqui, inclusive nas perguntas anteriores. Sinais dessa criança
e aí, a partir disso, começar uma aproximação, e se você vê claramente uma violação dos direitos da criança ali, fazer primeiro Disque 100, discar o número 100, você vai receber toda a orientação do que fazer, que tipo de denúncia é que você está fazendo, que violação você viu, ou então procurar o Conselho Tutelar do município. De qualquer forma, o Disque 100 também encaminha essas denúncias para os órgãos municipais aqui. E agora nós temos uma grande novidade a nível nacional. O Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos estabeleceu um WhatsApp do Disque 100. Porque até mesmo para ligar, muita gente tem dificuldade, né? Porque você sabe que verbalizar uma coisa, dizer uma coisa, às vezes é mais difícil do que escrever, do que mandar um áudio ou mandar uma foto, alguma coisa assim. Então agora há a possibilidade de você fazer essa denúncia pelo WhatsApp. E eu vou repetir aqui, aproveitar o espaço e a audiência do programa para dar um número a você que quer adicionar já no seu celular, até para encaminhar para outras pessoas. A gente tem que compartilhar esse número o quanto máximo a gente puder. E o número é 6161, é o código 61. Brasília. Exatamente. 9656, repetindo, 9656 5008. Então, código 61, que é o código de Brasília, 9656 5008. 9656-5008-61 é o DDD. É o DDD. Então, eu já fiz o contato com eles e o atendimento é excelente. As pessoas que estão lá estão preparadas para ouvir, para receber sua denúncia, guardar a informação, guardar o sigilo e orientar da melhor forma. Então, divulgue esse número, compartilhe com outras pessoas também, porque eu tenho certeza que essa ferramenta vai ser de grande ajuda para aqueles que querem ajudar nessa campanha, nessa luta. Maria Bonfim está completando o que você está falando aqui. Ela diz o seguinte: é importante que no ato da denúncia, o denunciante descreva claramente todas as informações que facilitem o Conselho Tutelar a encontrar o endereço, a criança e os responsáveis para serem ouvidos. Maria Bonfim. Excelente informação que foi adicionada aí. E agradecer a audiência que está contribuindo muito para o enriquecimento dessa entrevista aqui. De fato, quanto mais detalhes você puder dar nessa denúncia, é melhor. Inclusive, pelo WhatsApp é possível enviar fotos. Então, isso vai facilitar muito. Fotos de local, de tudo mais. Então, fique à vontade para salvar esse número e compartilhar com outras pessoas também. Clotildes botou aqui: essa dupla vai longe, Joel e Marcos. A dupla sertaneja vai ser bom. A gente vai criar uma dupla, né? Brincadeiras, viu, Clô? Mais um beijo para você também, Clô. E aqui, Lavínia Pétala, muito importante que todos estejam atentos aos sinais. É isso mesmo. O que não devemos falar de jeito nenhum? Falar com a criança que foi abusada. Primeiro, não dizer... boa pergunta. Mais uma vez, estou aqui, tenho que parabenizar as perguntas. Você porque, também. De fato, são excelentes. Você gosta de mim, você gosta de mim, rapaz. Tá vendo? Não é puxando o saco, não, mas as perguntas são muito boas mesmo. As pessoas que estão na audiência vão concordar comigo. Primeira coisa é não dizer que a criança é culpada daquele abuso. Porque disso é uma coisa que acontece muito. Dizer assim, você que é culpada disso, você que deu mole, você que deu chance, você que fez... Então, não deve dizer-se isso nunca, que a vítima nunca é culpada nessa situação. Então, se você já fizer isso, já é muito bom. Não dizer isso de hipótese nenhuma. Segundo, não dizer que a criança está mentindo, sem antes averiguar de fato o que está acontecendo. Porque muitas vezes a criança é desacreditada na denúncia dela. Sem dúvida. E diz assim, não, o que você está falando é mentira, cuidado aí com o que você está dizendo, isso é muito sério, não diga assim não, e a criança se retrai. Então são duas coisas muito importantes para não se dizer de hipótese nenhuma. E outras coisas que você não deve dizer são palavras que desqualifiquem a criança, que façam ela ficar ainda mais vitimizada e que façam ela ficar ainda mais acuada naquele abuso. Então, qualquer frase que seja depreciativa em relação à criança deve ser evitada. Muito bem. O trabalho realizado pelo Conselho Tutelar através da sua presidência, de todos os conselheiros de um modo geral, Só uma correção, Marcos, porque isso é importante. O Conselho Tutelar é um outro órgão que tem outra coordenação. Conselho Municipal. É o meu de direitos. E um abraço a todos os conselheiros tutelares aí. O seu é do direito. Mas esse trabalho realizado por você, né? Desculpe, então, leia-se, o Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, é de uma forma linda, proba
e proeminente. Eu quero deixar aqui os microfones à sua disposição para você divulgar também mais esse trabalho também que vai ter com a Edileide, né? Sim. Reforçar isso aí, que eu acho que é de fundamental importância aqui, Well. Perfeito. Obrigado, Marcos. Gente, nesse mês do Maio Laranja, nós preparamos toda uma programação para todo o mês. Na primeira semana é a semana que nós estamos fazendo uma divulgação na imprensa. Por isso que nós estamos aqui hoje. Para fazer essa conscientização, para convocar todos para participar dessa campanha. Vocês sabem, assim como eu, que esse ano nós temos um desafio enorme, que é a questão da pandemia. Nós não podemos fazer passeata, não podemos fazer nenhum tipo de aglomeração. Mas isso não significa que nós devemos cruzar os braços diante dos abusos ou diante das situações que a gente tem vivido no nosso município e no nosso país. Então, nós vamos ter uma série de atividades que eu vou falar agora. Eu queria que você participasse de alguma delas, por exemplo. Na semana que vem, a segunda semana, nós separamos para ser a semana da capacitação. Então, vai ter a palestra com a Edileide Castro, que está aberta para todos os professores da rede municipal, e também vão ser integrados outros profissionais do SUAS, e todos vão ser convidados para essa palestra. É muito importante que todos participem. Vai ser um momento de enriquecimento, de conhecimento, de ganhar novas ferramentas. Mas, junto com isso, a Secretaria de Assistência Social também tem feito um trabalho brilhante, aqui na pessoa da secretária Andressa, e eles têm feito trabalhos nos equipamentos da assistência social, que são os CRAs. Hoje, por exemplo, a gente teve ação lá no bairro Irmã Dulce, que foi o CRAS Quilombola, realizando uma ação de prevenção, de conversa. Os outros equipamentos também estão fazendo. Então, isso não é uma luta minha, não é uma coisa individual, não é só do Conselho. O Conselho provoca, mobiliza, mas é de todo o município. Claro. E vai acontecer no dia 18 de maio. Dia 18 de maio, como vocês viram no vídeo, é o Dia Nacional de Combate à Exploração Sexual e ao Abuso a Crianças. Nesse dia, vai acontecer o primeiro Fórum Municipal de Enfrentamento ao Abuso e Exploração Sexual Infantil. Idealização nossa, mobilizado pelo CMDCA, e nós vamos ter presença de conselheiros a nível estadual, para falar de boas práticas, de o que a gente pode fazer como município. Vamos ter presença do Ministério Público, da Major da Polícia Militar, que já confirmou presença. Excelente. Da Polícia Civil, da Educação, da Assistência Social, todos os setores, as escolas estão enviando representantes. Então é um grande momento da gente reunir como sociedade e discutir e traçar algumas medidas objetivas no enfrentamento à violência sexual, porque não deve partir de uma pessoa só, não devemos esperar somente do poder público, ou somente do judiciário, ou somente da polícia. Cada um tem um papel importantíssimo, mas nós precisamos fazer isso juntos, em rede, articulados. Então nós vamos ter esse fórum, ele vai acontecer de forma virtual, então você tem a chance de participar de onde você esteja, e você pode se inscrever através de um link. O link é bit.ly, que é um encurtador de links, /Fórum SAGE. Tem acento. Fórum SAGE. Bit.ly, que é o Y, /Fórum SAGE. Se você não conseguiu decorar o endereço, nos procure nas redes sociais, @CMDCA. Vangel vai botar, o Vangel está preparando aí, só você ler aí. Bit, né? Como é que escreve? Bit.ly, que é bit.ly. Bit, né? BIT. Isso, .ly. Fórum SAGE. Fórum SAGE. Ele vai botar na tela aí pro E pessoal. nós já temos a presença do prefeito confirmada para esse movimento. 9 vereadores já confirmaram presença também nesse grande fórum. E nós vamos ter autoridades das mais diversas participando, porque o momento é de reunir forças mesmo para a gente traçar estratégias de enfrentamento ao abuso sexual. E por fim, Marcos, a última semana nós convocamos todas as escolas a realizarem uma série de atividades alusivas ao tema. As crianças vão preparar poemas, vão preparar uma série de desenhos. Nós vamos fazer uma mostra virtual dos melhores, assim, do que eles decidirem que vai ser exibido. A prefeitura vai exibir isso nas redes sociais. E nós vamos ter, em parceria com a Secretaria de Cultura, com Silvia, um concurso de poemas. Então, vai ser espetacular. As crianças e adolescentes que são público-alvo. Ele botou na tela aí, ó. Ele botou na tela para você, ó.
O link é esse, por favor, faça a sua inscrição. E na última semana teremos esse concurso. Espero que tenhamos grande participação, mobilização e, acima de tudo, conscientização sobre isso. Olha, para fechar essa entrevista, como denunciar? Ótimo. Primeira medida, você pode procurar ou o Disque 100, ou o WhatsApp que nós acabamos de dar, ou ir diretamente ao Conselho Tutelar, ou Conselho Municipal? Exatamente. Ou procurar outro que seja mais fácil para você denunciar. Se você está próximo da polícia, quer denunciar, vá lá e denuncie. Nesse momento, nós ainda não temos um fluxograma municipal estabelecido do atendimento à criança vítima de abuso. É uma coisa que nós vamos fazer a partir do fórum. Porque depois do fórum, nós vamos criar uma comissão, uma equipe, um comitê com representantes de todas as entidades para estabelecermos um fluxo. Então, um exemplo, a denúncia de abuso pode chegar do profissional de saúde, que recebeu uma criança numa unidade de saúde e, ao perceber que essa criança tem as suas partes íntimas, por exemplo, ferida, tocada, opa, tem alguma coisa estranha aqui, vou acionar, denunciar. Então, o fluxograma vai dizer, veio pela unidade de saúde, nós fazemos o quê? Vai para onde? Onde essa criança vai ser ouvida? Quem vai proteger essa criança? Quem vai guardar essa criança para ela não voltar a ser abusada? Então, pode vir pelos equipamentos da Assistência Social, o CRAS. Então, eles também têm acesso a informações ou recebem denúncias, eles vão encaminhar. O Conselho Tutelar, que tem feito um trabalho brilhante também, e outros equipamentos que você pode denunciar, e aí eles vão estabelecer isso para as autoridades competentes. Mas se você guardar o Disque 100 e o WhatsApp, já é um grande avanço também, porque ali pelo celular você pode fazer essa denúncia, tá bom? Não há dificuldade. Nossa função aqui é facilitar a forma como que você deve fazer essa denúncia. Então, se você não teme por você e quer fazer essa denúncia pelo celular, pode ser feito também e vai ser feito através do WhatsApp, tá bom? Olha, eu acho, viu, Raimundo? O Raimundo está aqui revoltado, escreveu aqui, dizendo que não adianta nada, né? Que isso aqui é prosaico. Eu acho, Raimundo, que você tem todo o direito de achar isso que você colocou aqui. Mas eu não concordo com essa sua fala. Eu acho que tem que começar mesmo a remexer, né? E isso é uma atitude de um rapaz jovem que veio e não está recebendo nada para isso. Imagine você aí do outro lado, Raimundo, né? E imagine sem ganhar nada, ele indo toda a imprensa aqui de Santo Antônio para divulgar algo como esse, né? Eu acho que é fantástico. E eu também não acredito como um discurso cansativo, viu, Raimundo? Eu acho que é um discurso que tem que ser falado o tempo todo, batido nessa tecla. Ao meu ver, eu respeito sua forma de pensar, mas não concordo. E isso aqui que você colocou, eu também não vou nem citar, nem vou ler, porque eu acho que é pejorativa. E isso não cabe a você como homem. Pelo pouco que eu te conheço, eu acho pequeno da sua parte colocar algo tão pejorativo no final da sua fala. Raimundo Evangelista, um abraço para você. Eu quero que espere em Deus que você pense e tenha consciência daquilo que você produz aí. Um recado pro Raimundo, também respeito sua fala, Raimundo, mas dizer o seguinte, apesar disso, nós não vamos parar, nós vamos continuar, porque a causa é grande e nós temos consciência daquilo que nós estamos lutando. Pronto, eu acho também, né? Eu denuncio agora, criança quer comida, Marcos. Quero ver mudanças. Eu estou entendendo sua fala. Mas tem que mexer em todas as áreas, Raimundo. E se a gente for abrir, se a gente for botar chocalho, realmente para a criança falta muita coisa ainda a ser feita, para as crianças, principalmente carentes do nosso país e aqui da nossa cidade não é diferente. Olha, a Clotilde, um abraço. Você viu que você provocou aí, né? Você provocou aí a minha vida a pensar. Eu não tenho dúvida, tem que pensar. Né? Um abraço para você, de qualquer forma. Pensar, tem que produzir, mas tem que pensar com consciência. E olha, pé no chão. Não precisa usar palavras torpes para você colocar aquilo que você deseja. Eu acho que não é por aí. Pense, pode falar, pode criticar, não concorda, não tem problema. Mas eu acho que tem que ser tudo na linha, né, na linha de cima, né, de alto nível. Aí a gente chega em qualquer lugar. Pois é, eu estou aqui, Evandro Aranha também está aqui, o El é uma pessoa do bem, ele sabe o que ele está falando, eu concordo também. O pessoal entrou para te defender aqui também, El. Mas é isso, né? A gente não pode, nem tudo a gente vai concordar.
né? A luta é árdua, mas temos que trabalhar, lutar pela garantia, proteção e defesa dos direitos. Tá bom, Raimundo. Tá bom, eu já ouvi aqui. Olha, Well, para a gente poder fechar essa entrevista também, né? Eu estava com uma pergunta engatilhada com o que você falou, mas Raimundo entrou aqui e eu acabei perdendo aqui o foco. Mas vamos lá. Para a gente poder fechar essa entrevista, eu acredito que é importante, acima de tudo, né? Como é que as crianças, os pais, devem conversar com suas crianças sobre educação sexual? Você que é um cara psicólogo, né? E às vezes o pai fica meio acanhado. Eu mesmo para conversar, eu vou dizer, não vou mentir para você, eu mesmo para conversar com minha filha, eu era meio perdidão. Imagine um cara com 21 anos de idade carregando uma criança no colo. Eu ficava meio perdido. Eu digo, não, fale com sua mãe, né? Converse, imagine. E depois que a menina cresceu, que Gabi cresceu, eu disse assim, tem que ser, né? Na época eu falei, converse com a mamãe vai lhe falar. Eu era muito tímido para dizer isso, falar com a criança sobre isso. E às vezes os pais mais velhos também ficam meio receosos. Qual é a dica que você dá para esse pai e para essa mãe conversar sobre educação sexual para essa criança? Eu não digo não só a criança, mas vai chegando a adolescência também, já que a gente está citando essa questão do problema, principalmente desse problema árduo do abuso sexual. Marcos, dizer o seguinte, primeiro que você não está sozinho nisso, porque de fato falar sobre sexualidade é tabu na nossa sociedade, é muito difícil falar sobre isso. E se você também não recebeu essa instrução dos seus pais, que provavelmente não receberam dos avós e assim sucessivamente, é difícil saber como iniciar um diálogo, o que falar, é meio constrangedor, é meio complicado mesmo. Então, dizer aos ouvintes que estão conosco também que esse retraimento é natural, você não se sinta culpado por isso. Mas você tem a chance de modificar um pouco, né, a partir de agora, porque talvez você e nós tivemos a oportunidade de ter acesso a informações que nossos pais não tiveram. É verdade. Né? Então, assim, eu, por exemplo, meu pai teve muito mais abertura comigo do que ele teve com o pai dele, e assim sucessivamente. Então, a ideia é que a gente vá avançando e melhorando aos poucos. Então, é preciso, sim, falar sobre sexualidade com as crianças e adolescentes, e uma forma de você começar falando isso é falando sobre os direitos da criança. Falando aquilo que ela pode... Não pode tocar em você, exatamente, aqui nessa parte do corpo, não deixem tocar. Exato. É isso, mais ou menos assim? E nesse sentido mesmo, e dar abertura à criança para que qualquer tentativa investida de uma pessoa, um abusador, a criança tenha confiança de falar com o pai. Marcos, é triste, mas há pais que após receber uma denúncia do próprio filho, a resposta deles é uma surra no filho. Meu Deus do céu. Isso é verdade, isso acontece, e você que está me ouvindo sabe disso também. Porque o pai não sabe como lidar e se chateia e a solução para ele é uma surra diante de um problema gravíssimo que ele devia, na verdade, proteger aquela criança. Então, a melhor forma de você quebrar esse ciclo aí de não falar sobre o tema é começando falando dos direitos, do que pode, do que não pode, e depois você vai ganhando mais abertura e aí você vai tendo possibilidade de educar sexualmente seu filho. Porque educação sexual não é educação para o sexo. Isso é diferente. Não é ensinar a fazer sexo. Isso. E as pessoas às vezes confundem isso. Não, acha que não. Acha que você vai falar, não. Vai falar ensinar como é que não é nada educação disso. Sexual é parte de quem nós somos. Nós somos seres sexuais. Isso. Então nós temos no nosso corpo hormônios, temos tudo. E todo mundo vai passar por isso. E os pais precisam estar junto da criança ou do adolescente nesse processo. Se não for o pai, ele vai aprender de outra forma. E às vezes vai aprender de uma forma equivocada, uma forma perigosa. E às vezes até sofrendo abusos nesse processo. A Mag entrou aqui também em sua defesa, botou aqui, seu Raimundo, o senhor se exaltou demais com esse assunto. Esse assunto é necessário discutir e lutar, não podemos nos calar. Lavínia Pétala Salles, cresceu muito o número de abuso sexual com crianças nessa pandemia, precisamos buscar meios. Sim, eu lembrei agora que eu ia perguntar também. Você tem números exatos de crianças abusadas aqui, Well? Não, Márcio, nesse momento, infelizmente, nós não temos. Por causa da pandemia, foi muito difícil reunir os dados. E um dos objetivos do Maio Laranja é criar uma estrutura de informatização para que esses dados possam ser obtidos de forma mais ágil e com mais praticidade. Porque hoje nós temos os dados isolados. Por exemplo, uma unidade, se ela recebeu essa denúncia, ela pode ter esse registro lá, mas não está num sistema conosco, um sistema unificado. E há um sistema para isso.
e nós estamos em luta junto com o Conselho Tutelar para implementar esse sistema, e isso vai ser uma ferramenta que vai nos ajudar muito nos dados em relação aos municípios. Mas os relatos que temos ouvido são de realmente aumento nos casos. As ONGs que trabalham com isso têm nos chamado a atenção e isso nos tem motivado a lutar nesse mês. Maria aqui botou que o Wellington fala o endereço da Casa dos Conselhos, Wellington. É verdade, Maria. Olha, eu só não lembro do número, me perdoe, mas é na Rua da Linha, Rua Vereador João Silva. Se você puder, por favor, colocar aí nos comentários, a gente vai falar aqui, que é a casa da democracia do nosso município, porque é a casa que reúne todos os conselhos municipais. Lá nós temos a casa dos conselhos da criança, do idoso, da pessoa com deficiência, enfim. É a casa onde tudo isso ferve e acontece, e Maria Bonfim é alguém que tem ajudado muito nessa luta. Olha, sem contar que os abusos acontecem mais no seio familiar, isso o Wellington já falou aqui, Edilson de Dame. E Raimundo Evangelista botou aqui também. Meu irmão Marcos, eu tenho 66 anos de idade, mergulho no mundo das letras e ciências continuamente. A psicologia, para mim, é um livro aberto e mecanicista. Com manipulação da psicologia se transforma jovens e adolescentes em laranja mecânica, ou nada se faz a não ser discursos soltos ao vento. Não, Raimundo, você pode falar isso aqui que você está falando. Agora, o que eu disse para você, vou dizer de novo, você não pode abaixar o nível, né? A gente falar em alto nível, como você está colocando aqui, seu ponto de vista, não tem problema nenhum. O que você não pode é tentar, né? Você é um senhor de 66 anos de idade, né? Tem sabedoria demais de entender que a gente não precisa baixar o nível para poder querer atingir algo, né? Você falando isso aqui, para mim eu posso concordar ou discordar, é um direito meu, como é direito seu também, de não concordar com nada que está sendo dito aqui. E eu agradeço sua participação de certa forma. Rua Vereador João Silva, 683, botou Maria Bonfim. Perfeito, muito obrigado, Maria. Eu vou fechar essa entrevista com o meu querido Well. Foi 1 hora de entrevista que eu fiz questão, não convidei mais ninguém, só você aqui presente, para que a gente pudesse falar de um tema tão profundo, tão importante, que até trouxe polêmica também no meio do próprio Raimundo. Verdade. Mas isso foi bom, né? Isso aqui foi ótimo, né? Foi ótimo essa discussão, isso para a gente é válido, viu? Diferenças, pessoas também que não concordam, é muito bom isso aqui. Eu quero agradecer a você, Well, deixar os microfones à sua disposição sempre, os demais também do Conselho Municipal, do Conselho Tutelar. Eu gostaria muito de ter esses números em mãos. Aliás, uma certa feita, o diretor do Departamento de Polícia Técnica disse que o número de abusos é muito grande em Santo Antônio. Ele falou isso, eu fiquei até, né, quando ele tocou isso na imprensa, eu fiquei, rapaz, ligou o sinal de alerta. Os números são importantíssimos. E a gente precisa desses números até para alinhavar, saber como é que foi o ano passado, esse ano. A gente precisa ter esses números em mãos, sem precisar citar nomes, claro, mas sim. Esse número real a gente precisa. Parabéns, Marcos e Wellington. Obrigado, Maria Bonfim, que sua presença aqui também será de grande valia na próxima. Um abraço para você, Wellington, e foi bom essa entrevista que trouxe também polêmicas importantes também no contexto. Faz parte, como você mesmo disse, Marcos, a expressão é livre e nós defendemos o direito à expressão, à opinião, né? Mas também reafirmamos o nosso compromisso aqui na luta pelo direito da criança, né? Nessa luta, muitas ferramentas são importantes e a comunicação é uma delas. Por isso eu queria te agradecer por abrir esse espaço. A imprensa tem um papel fundamental na divulgação de temas que são interessantes para a sociedade. Esse é o papel social da imprensa e você tem cumprido isso de maneira muito proveitosa, né? Obrigado. E assim, a sua entrevista hoje aqui foi muito informativa, nos deu espaço para falar sobre muitos temas interessantes, divulgar amplamente as nossas ações. Nós só temos, enquanto CMDCA, enquanto Santo Antônio de Jesus, enquanto município, te agradecer por essa oportunidade, tá bom? E contamos sempre com espaço aqui para divulgação de dados, divulgação de ações, sempre que elas ocorrerem. Um abraço a você que colaborou conosco aí nos comentários. Mais uma vez pedir que você possa compartilhar essa live, que certamente ficará registrada, guardada, com outras pessoas que precisam obter essas informações. Um abraço a todos e muito obrigado, Mar. Obrigado a você. E o mais interessante, o Wellington, Lavínia botou, o Wellington está de parabéns, Clotilde, Deus abençoe, continue essa luta. Marcos, que entrevista
porreta. Vocês gostaram? Eu também gostei muito, viu? Vocês gostaram? Boa tarde, Marcos, e oi a todos. Que triste esse discurso de Raimundo, já que descrente da visão pessimista, que tem feito da sua parte para tentar mudar essa realidade conforme seu ponto de vista, Eliane Mota. Mas o povo comentou, viu? Isso está dando uma repercussão aqui muito grande, né? Essa entrevista de Well trouxe uma discussão aqui dentro da rede social muito grande nesse momento, né? Eu gostei, foi bom. A situação é muito boa, eu gosto disso. Eu gosto também do contraditório, né? Porque é bom. O outro lado eu gosto de analisar também se o outro está lá do meu ponto de vista, se está certo, se está errado, o que fala, o que é na verdade discurso, né? Prosaico, né? Por aí. Eu acho que, né? Eu vejo tudo isso aqui, é muito bom essa análise. Fechando-se as cortinas de mais um programa, essa 1 hora de entrevista com o Wellington Rocha para você. Aqui também no oferecimento, olha, Ramá Pizzaria. 99181-1076, 99181-1076. Eu até escrevi aqui, porque meu amigo Evangel disse assim, Marcos, escreva aqui atrás para você não ficar lendo na caixa. Eu escrevi o número da Ramá aqui para não esquecer, tá aqui, ó. A Ramá para não esquecer, escrevi de caneta. Depois que o Evangel me falou, eu botei aqui, eu não esqueci mais, viu? Vai, fechando, antes de fechar, bota o Café Seu Jorge, você vai fechar hoje com o Café Seu Jorge. Para quem não viu em casa, ver o que foi que aconteceu com o pacote do café aqui. Eu te avisei, Evangel, que era para você me conter. Eu fiquei impetuoso com o Café Seu Jorge. Olha só que delícia é o Café Seu Jorge. Foi chegando aqui, o Elwas foi chegando e comentando. Solta aí. Seu Jorge, bom demais. Viu, Felipe? Vai tomar um café, Seu Jorge? Pode pedir ali. Seu Jorge é o bom demais café, ó. Porreta! Ó, 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 ó. Estourei o café. Seu Jorge, bom demais. Ao vivo é assim. Agora, quem mandou... Angel, eu estourei o café sem querer, viu? Agora, ao vivo é assim mesmo. Você faz favor de chamar a Vera aqui, porque o café é tão bom. O cheiro de café é delicioso. Olha para isso. Não, pode deixar, Felipe, pode deixar. Que cheiro de café. Subiu o cheiro de café para tudo quanto é lado aqui. Seu Jorge é bom demais.